Quais corpos deseja a crítica literária brasileira? Antônio Cândido, análise de discurso e a personagem do romance de Jacó dos Santos Biziac. Inicialmente, esse trabalho se vincula a outros que já estão produzidos dentro de um projeto maior. Inclusive, um desses trabalhos já foi apresentado aqui no CEDISC, no último CEDISC, na verdade, em que eu busco aproximar a análise de discurso pechetiana, de Neerlândia, semântica do acontecimento, de Eduardo Guimarães, não somente da leitura de textos literários, realizar uma leitura discursiva dos textos literários, mas da crítica literária que se institucionaliza no Brasil, pensando esse movimento de institucionalização como um movimento de se fazer saberes funcionarem, uma história das ideias. Nesse trabalho, especificamente, eu me volto a um ensaio de Antônio Cândido, a personagem de ficção, com uma pergunta de pesquisa. Qual o lugar, né, dado ao corpo da personagem? Para isso, tomo o corpo a partir das proposições de Lacan, Butler e Louis Althusser, e o Althusser, na verdade, ele sendo uma costura entre Lacan e Butler para pensarmos as proposições desses autores sem desconsiderar a dimensão da luta de classes, do aparelho ideológico de Estado, justamente para se trazer e se considerar a crítica literária dentro de um aparelho de Estado, como a universidade. Né? Então, Cândido, nesse ensaio, ele retoma sua proposta metodológica e epistemológica, nesse caso, sobre a personagem no romance, pensando a sua questão fundamental, né? Uma das suas questões fundadoras, né, na memória sobre e de crítica literária, como a forma, né, incorpora e se transforma a partir de conteúdos que são sociais. Mas justamente essa ideia de conteúdo que nos incomoda. Então, como trazer o discurso para repensar isso, sem desconsiderar a questão dos aparelhos ideológicos, do processo de gramatização das línguas, do qual as literaturas nacionais não estão de fora, né? E dos espaços, e a constituição de espaços acadêmicos de saber sobre literatura, como esse espaço de saber vem a se constituir. E em trechos como esse, chama a atenção da leitura a uma dicotomia, um binarismo que vai sustentando quando se refere ao corpo, né? O corpo como que vai sendo reescrito e rearticulado como superfície, finito, natureza. Em contrapartida, o interior da personagem, a dimensão que é chamada de psicológica, é colocada como infinita, como no tocante ao ser, né? Por isso, o ensaio, a enunciação defende que o romance conseguiria promover um saber sobre os seres que é menos fragmentado do que aquele que acontece na realidade fora da obra, porque conseguiria ter acesso a dimensões que fora da obra não se tem, né, dos sujeitos. Por isso, meu gesto de leitura vai pensar que, na verdade, não há um silenciamento sobre o corpo, né, as questões sobre o corpo estão ali, ainda que em alguns casos de forma sintomal. Porque o corpo, né, em uma das minhas conclusões, ele também acontece no enunciador, na enunciação. Porque a enunciação ela se identifica uma determinada posição e não outra para dizer, né? Buscando reconhecimento sobre uma posição legítima de produção de saber sobre literatura num espaço acadêmico brasileiro que funciona a partir de certas memórias sobre o que é academia, sobre o que é universidade, sobre o que é saber. Logo, o texto do Cândido ele não acontece fora dessas condições, mas dentro delas, identificada a elas. Inclusive a partir de uma epistemologia humanista, hegeliana, né? De maneira que o ensaio ele vai articulando enunciados, estabelecendo famílias parafrásticas, de maneira a inscrever simbolicamente certos efeitos e não outros sobre literatura, língua, corpo, né? Colocando aí a divisão dos sentidos, o político, né? A divisão social dos sentidos. Então, desconsiderar essa questão discursiva, né, sobre o corpo no ensaio do Cândido, é correr o risco de reproduzir posições sociais já estabilizadas, né, na memória e na luta de classe sobre corpos, existências e literaturas, ou seja, ainda mais quando se toma corpo aqui como unicamente a superfície, né, ou como paráfrase para superfície. Essas são algumas das referências. Agradeço imensamente a escuta e peço desculpas pela síntese excessiva. Muito obrigado.